Agora sim, hein? Agora deu certo. Olá, Tudo tudo bem? bem? Olá, Como que você tá? tudo Família, tá tudo jóia? bem? Que bom falar com o senhor, é um prazer para mim, uma honra. Ah, para mim também é uma honra. Muito obrigado pela confiança, viu? Tudo que vai ser falado é com muito carinho, amor, respeito. Eu tô aqui para ajudar. A gente gosta muito do que faz, procura se especializar, porque eu sempre falo, quem faz tudo não faz nada, a gente se perde, né? A gente tem que se ajudar, né? Juntos somos mais fortes, né? Verdade. Então, eu assisto muito seus vídeos. Acho que eu nunca fui sua aluna, mas eu assisto todos os vídeos. Ah, Eu que sou legal. Você tem algum livro meu? Já leu algum livro meu? ainda não. Tô precisando de Se tiver um tempinho, leia o Direito Imobiliário de AZ, você vai gostar muito. É bem bacana. Da editora tá, Mizuno. É bem tá bacana. bom. Mas prazer em conhecê-la, mais que uma pessoa ganhou um amigo, viu? Conta comigo, tá? Bom, obrigada. Eu sou de Pernambuco, mas eu moro em Maceió. Que gostoso. E Você mora aí perto do eu chiclete de camarão, hein? Não é o rei do camarão? pertinho, pertinho, na ponta. Chiclete eu acho que é na Pajuçara, eu moro na Ponta Verde. Eu fui na Ponta Verde, aí tem o rei do camarão. É, E aí eu comi esse é chiclete de porque camarão. é a transição, né? É tudo bem pertinho. Pajuçara, Ponta Verde e Jatiuca são emendados. Ah, Então é tudo meio que uma coisa só. eu me apaixonei por esse rei do camarão. Tanto é que eu fiquei aí 5 dias, acho que eu comi 4 nesse rei do camarão. Eu achei a qualidade boa, o preço bom, né? Maceió tem um monte de lugar bacana para É, comer. é apaixonante, né? A culinária daqui é muito boa. Parabéns, doutor. Mora bem, viu? Mora bem. Apareça por aqui, doutor. É, Então, sou de Pernambuco, moro em Maceió, eu estou atuando aqui em Maceió, Que né, tenho legal. feito bastante regularização de imóveis. Legal. Eu acabei entrando nesse nicho sem esperar e hoje praticamente eu só faço isso. Que legal. E Deus é maravilhoso, o anjinho da guarda. Às vezes a doutora atua em outra área, mas o anjinho da guarda te leva para outra área, porque é ali que você vai se dar bem, que você vai atender bem, né? Vai ser feliz, né? E eu gostei tanto, sabe? Eu estou gostando tanto, porque já fazem 6 anos que eu estou aqui em Maceió Que e eu legal. venho atuando só nessa área e assim, eu estou apaixonada. Que Só legal. preciso estudar, né? Todo dia eu me cobro que eu preciso estudar, preciso Eu fazer sei. uma pós, alguma especialização. Faz Se eu comigo. tiver. Se a doutora tiver um tempinho, faz online. Tem plantão de dúvida ao vivo uma vez por mês. Entra no site www.portaleso.com.br. É uma pós que custa menos que R$ 1.000, mas é uma qualidade incrível. É muito legal. Muitos professores que dão aula comigo na FGV, na PUC, muito legal. E o grupo é bem um grupo que atua mesmo na área. Porque hoje em dia brotou muito curso, né, de graduação de imóveis, mas você vai ver, nem advogado é, né? E aí eu fico com É, bronca, né? Vende aqueles cursos que você vai ganhar milhões, o ramo rentável na advocacia e 4K, agora é 4K. Só que isso é perigoso, né? A gente não se faz isso com as pessoas. Eu atendi uma advogada também muito simpática, era o marido. Poxa, eles venderam o que tinha em São Paulo e foram para Praia Grande. Porque eles fizeram um curso desse, um curso maluco, dizendo que eles iam ganhar em 6 meses 4K, 5K, sei lá quantos K. E não ganharam nada, ou seja, perderam dinheiro, tiveram que voltar para uma outra cidade. Então a gente precisa tomar cuidado, esses coaches malucos, eles prometem umas coisas que eles não podem cumprir. Como que você vai prometer alguém ganhar dinheiro, né, doutora? eu acho temerário, né? Você passar uma informação dessa. É, Até porque é um ramo assim que você não aprende do dia para a noite, não. é Né? verdade. Para se especializar nisso, assim, é bem difícil. É. Eu, a duras penas, assim, estudando muito e correndo atrás e tudo. E Os sempre a gente cartões aprende, aqui, sempre tem uma coisa nova, né, doutora? sempre, sempre eu Sempre me tem. deparo com alguma coisa que eu nunca vi que eu vou ter que aprender do zero. É. E, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande também aqui, porque os cartórios aqui em Alagoas são bem complicados. São. Eu sei disso. Já passei muito Bem nervoso aí, viu, complicados. doutora? Tanto é que eu sempre falo para os alunos nas aulas, né? Tem cidades que você já sabe onde vai dar problema. Então, que nem eu uso Capião em Alagoas, o que eu oriento fazer? E Tocantins também. Abre um tópico na peça e coloca da descrição e localização do imóvel. Por quê? Acontece muito, você ganha a ação de uso capião e não consegue registrar, o cartório nega o registro. E por que o cartório nega o registro? Porque ele fala que não tem a discriminação correta do imóvel. Olha a dor de cabeça. Pelo amor de Deus, né? É um absurdo. Absurdo. E assim, eu já me deparei assim, com coisas
absurdas com os cartórios aqui de Alagoas. Assim, coisas que você não consegue nem acreditar que acontece. Tipo assim, um imóvel com 2 matrículas diferentes, um cliente que chega com uma Sobreposição de escritura, matrícula é o que mais tem aí. Nossa Senhora. o outro com a outra escritura, igual sobre o mesmo imóvel. E assim, já tivemos vários problemas, principalmente com os cartórios do interior, em que os delegatários foram exonerados, né, por irregularidades. Então, assim, aí chega o cliente aqui, mas doutora, eu tenho escritura, tenho um registro, quando eu cheguei no cartório não tem nada. É fogo. É Já me difícil. deparei com Você isso. sabe, doutora, estamos com um caso aqui para ajudar um escritório de advocacia. Tem a mesma matrícula de 6 áreas diferentes. Uma confusão danada. E aí qual que é a briga? O que registrou falou, quem registrou primeiro eu sou o dono, aquela regra básica. Só que o outro tem a posse, o outro tem o registro real. Uma confusão. O direito registral ele é muito confuso, né? Ele melhorou muito, mas ele foi muito torto. O início dele foi muito errado no Brasil, né? Nós temos muitos imóveis que não tem registro em lugar nenhum. É uma realidade, né? Pois é, chegou uma cliente aqui com uma situação, e é por isso que eu estou fazendo essa consulta com o senhor, porque assim, eu não estou conseguindo visualizar onde foi que ela conseguiu arranjar uma brecha para entrar com essa ação. Porque é o seguinte, a minha cliente, ela tem um imóvel, tá? Ela adquiriu em 1992, tá? Primeira coisa, aqui nos interiores, a gente tem até marcar aqui, 92, hein? Que ela adquiriu faz tempo, hein? Faz bastante tempo. 92. Então, assim, o nome do imóvel dela chama Sítio 80, tá? É um imóvel que tem matrícula, né? Tudo certinho. Inclusive, assim, não foi averbado o georreferenciamento, mas consta lá que ele tem 77 de frente por 300 de fundos, sabe? Tem lá as medidas todas certinhas. Ela adquiriu esse imóvel em janeiro de 92. E aí o marido dela, querendo aumentar a área frente-mar dele, tinha uma vizinha, tá, de um imóvel confinante, que ele propôs uma permuta, trocar com ela esse imóvel, que confina com dele, é confrontante com dele, para aumentar a área beira-mar dele, e dava para ela um outro imóvel que ele tinha em outro lugar e pagava a diferença. E aí foi feito o negócio. Na época, não foi feita a transferência porque o inventário dessa pessoa que topou a permuta ainda estava tramitando, no caso do esposo dela, né? Ainda estava tramitando. E aí, na época, foi feita uma cessão de direitos hereditários por escritura pública. Aí foi feita uma cessão de direitos hereditários por escritura pública. Eles conseguiram se ajustar aos herdeiros, pelo menos na compra e venda ali. Pois é. E aí, quando terminar o inventário, a gente segue com o processo para regularizar o imóvel. Esse imóvel, essa matrícula desse imóvel, ela vem de uma transcrição de 1986. Tá. Ela vem de 1986. As transcrições, naquela época não existia, né? Georreferenciamento. Eu penso que não existia. Na verdade, existia a planta. A planta sempre existiu, mas sempre daquele jeito precário, né? Agora, georreferenciamento ou aquela descrição, né? Memorial descritivo, que é uma descrição. Memorial descritivo, Até existia, mas era chamado de planta e era falha. Era igual o que a gente tinha na transcrição, aquela coisa horrível, né? Do lado do sol, perto do lago. É horrível, né? Bem precário, né? Aqui no interior, principalmente na região litorânea, as pessoas mediam as terras pela quantidade de pés de coqueiros. Tá. Então, consta lá na transcrição: Sítio São Bernardino, contendo 503 pés de coqueiros, novos e frutos, blá, 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 blá. Não tem metragem nenhuma, diz que tem 503 pés de coqueiro, que confronta com fulano, com ciclano, com beltrano e com o Oceano Atlântico. E lá no registro de imóveis ainda consta como transcrição ou já como matrícula? Não, aí saiu essa transcrição. Aí é onde está o problema. Até hoje eu não sei, por isso que eu pedi essa audiência com o senhor, porque é o seguinte: dessa transcrição saiu essa matrícula desse imóvel que foi trocado com o meu cliente, com a minha cliente, e mais um outro imóvel. 2 imóveis.
Ou seja, da 3.385 saiu a matrícula 1173, que é o São Bernardino, e saiu a matrícula 1176, que é o sítio que a autora está reivindicando. Tá. Aí eu lhe pergunto, olha isso, doutor, como assim? Não, o cartório errou, hein? Se a transcrição, se na própria transcrição não dizia qual era o tamanho da área total, como é que eu tiro uma área, né, faço uma abertura de matrícula de uma área, saindo daquela mesma transcrição, e faço uma outra abertura de matrícula de outra, daquela área, daquela mesma área, com, na matrícula 1173, que saiu dessa transcrição, ele não fala em tamanho. Ele diz que é o sítio São Bernardino, com 503 pés de coqueiros e tal. Já na 1175, ele diz que tem 1,5 hectares. Mas como essa informação? Se a gente não tem nem a informação da área... Não tem lógica, né? Não tem lógica. Meu Deus. Aí começa por aí. Aí foi feito um negócio, a minha cliente comprou, pagou, transferiu a outra área para o nome dela, né, pagou a diferença. E aí, agora eu estou tranquila. Agora eu tenho o sítio Oitizeiro com 75 metros, mais o sítio São Bernardino com 60 metros. Agora eu tenho 133 metros de beira-mar. E aí passaram-se os anos, o marido da minha cliente não conseguiu regularizar, por vários motivos. Um deles foi porque ele adoeceu, né, teve câncer, e acabou falecendo de câncer. E ficou o pepino para minha cliente, a viúva, resolver. E quem tem a posse, doutora? É ela? Quem tem a posse é a minha cliente. É a viúva, né? Viúva, é. Tá. E aí ela veio para mim, para a gente dar entrada na abertura do processo de inventário, e aí eu queria agilizar as coisas. Eu falei, Tassiana, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar esses imóveis que a gente precisa regularizar, tá? Vai arrolar aqui só os imóveis que estão com matrícula, tudo certinho, que a gente pode já transferir de imediato para você e para os herdeiros. Esses outros aqui a gente vai resolvendo com mais calma, que é justamente esse São Bernardino está entre eles, né? Porque é uma seção de direitos hereditários, eu ia precisar ver ali uma forma de resolver com a cedente no caso. Quando a gente procura ela para resolver essa questão da seção, ela falou, não, eu descobri que esse sítio que eu vendi não tem esse tamanho todo. Não tem esse tamanho todo. E aí ela arrumou um ITR de 1900 e tarará. Para justificar. Para justificar que o sítio da minha cliente só tem 4 hectares. Que na declaração de ITR, que inclusive ainda consta em nome dela, só tinha 4 hectares. Então, ela alega que a área dela foi englobada pela minha cliente nesse sítio São Bernardino, que ela só tinha 4 hectares e que esse 1,5 hectares foi englobado. Então, assim, sendo que durante todos esses anos ela confrontava, né, o imóvel dela era confinante com o imóvel da minha cliente, eles se conheciam, né, sempre houve a relação era bem amistosa, e a minha cliente sempre falava com o marido que queria adquirir o imóvel dela para aumentar a frente deles e tudo mais, até que um dia ela cedeu e fez a permuta e recebeu por aquilo, foi feita a sessão, e agora do nada ela veio com essa história. De fato, quando eu fui fazer uma pesquisa aqui, inclusive eu ainda não terminei, né, as diligências, solicitei várias outras certidões ao cartório, estou aguardando chegar para mim. Mas... Agora o fator positivo é que ela tem a posse, né? Ela tem a posse ainda. O registro ela também tem, né? De certa forma, né? Pois é, porque o que é que acontece? Ela entrou, aí eu vou para a autora. A autora entrou com a ação reivindicatória. Ah, fez ação reivindicatória. Entrou com a ação reivindicatória. E a ré é a sua cliente, né, doutora? A minha cliente é ré na ação reivindicatória. Tá. A minha cliente é ré. Faça confusão, hein? Caso complexo, hein? Porque, lembrando que a autora da ação reivindicatória, ela tem uma matrícula, que é a 1176,
A minha cliente tem uma matrícula que é a 1174, que ambas são oriundas da transcrição 3382, 8582, não lembro agora. Tá. Entendeu? Esse é o problema. A minha cliente, ela tem a cessão de direitos hereditários e a posse desde 1992. Tá. E essa autora aí da Ela tem identificatória, um registro, a matrícula. Pois é. E aí, ela entra com a ação e junta essa matrícula, cópia dessa matrícula, e junta uma planta e um memorial descritivo. Nessa planta e nesse memorial, ela alega que a área dela, tá, que não tem essa área na matrícula, só tem os confrontantes e diz assim que a área tem 1,5 hectare. E aí ela manda um topógrafo lá, fez um levantamento e disse que a área dela tem 50 metros de frente, por 300 e não sei quanto de um lado, mais 300 e não sei quanto do outro, 50 de fundo. Só que de acordo com a planta que ela apresentou, se realmente essa área existisse e fosse dela, ela estava invadindo não a área do São Bernardino, que foi a área que ela vendeu para minha cliente, mas a outra área da minha cliente. Que inclusive na planta, ela coloca uma casa, um imóvel, que de fato esse imóvel existe, mas quem construiu foi a minha cliente. Foi a sua cliente que construiu. Olha que estranho, ela coloca uma planta que até a sua cliente tá com cara de fraude, isso, não tá? Tá com cara de picaretagem. Picaretagem. Entendeu? Porque a casa que está dentro do imóvel é a casa da minha cliente, que ela construiu, que eu tenho fotos dela indo passar o final de semana com os filhos, há mais de 30 anos atrás, entendeu? A doutora Então, assim, a doutora está esperando, já solicitou a matrícula, não chegou ainda, né? Mas é importante para comparar com o que ela juntou no processo. Às vezes ela juntou até a matrícula falsa, alguma coisa assim, né? Não, a matrícula eu acho que não é falsa. Não. Eu acho que é confusão do cartório. Confusão do Porque cartório. a minha dúvida é justamente essa. Pode o cartório pegar uma transcrição que não tem medidas, não tem metragem, não tem nada, e dessa transcrição ele fazer 2 aberturas de matrícula? Não é o correto. O cartório, ele pode até abrir uma matrícula de ofício. Quando a matrícula é precária, é uma matrícula, não, transcrição, né? Ele pode abrir a matrícula de ofício quando a transcrição é precária. É difícil o cartório fazer isso, porque vamos ser sinceros, o cartório quer ganhar dinheiro também, ele precisa pagar as contas, aluguel, funcionário. O oficial do cartório, o registrador, seja ele ou seja ela, é como se fosse uma empresa. Então ele vai ficar abrindo matrícula só para falar que atualizou o cartório dele. Então, o mais natural, isso acontece quando alguém solicita, ocorre uma transação imobiliária. Não é comum. E quando é uma questão polêmica, né, quando o cartório percebe que é algo meio confuso, ele não abre. Ainda mais de ofício. Né? Então é muito esquisito o cartório transformar a transcrição, tudo bem, a transcrição é precária, em 2 matrículas. Porque é estranho, né? Teria que ser a pedido de alguém. Via pedido, via ação, alguma coisa deveria ter ocorrido, né? Não de ofício. Pois é. A data de abertura é 1975. Deixa eu confirmar aqui. Tá. A transcrição é a 3385, folhas 16 e 17, do livro 3M, de 26 de 12 de 1975. Aí eu lhe pergunto, em 1975, já foi após a lei de registro, né, público, qual era o procedimento do cartório para fazer a abertura de matrícula? Com o surgimento da lei, o cartório ele tinha que ter sistema, e aí criaram as matrículas. A intenção é que nem o CPF e o SIC, né? Hoje é o CPF, no passado foi o SIC. A ideia era dar mais segurança jurídica. As transcrições antigas existem até hoje, vai existir durante muitos anos ainda. Mas a ideia é que as transcrições, conforme vão ocorrer nas transações imobiliárias, tem que ocorrer o encerramento da transcrição e virar matrícula. Isso o cartório pode fazer a partir do momento que tenha qualquer transação a partir daquela transcrição. Mas muito estranho o cartório fazer isso e gerar 2 matrículas. 2 matrículas poderia ser gerada se fosse através de uma decisão judicial, um uso capião, talvez uma demarcatória, uma ação de divisão de terras, mas de ofício o cartório transformar uma transcrição em 2 matrículas é muito complicado, né? Não tem sentido, porque o cartório está assumindo uma responsabilidade, isso que está esquisito aí, né? Não tem nenhuma ação por trás que a doutora descobriu? Não tem. Não tem. Não tem nenhuma ação por trás.
Essa pessoa, ela até aparece como autor em outras ações, com o mesmo pedido, sabe? Sempre o mesmo modus operandi. Mas, enfim, a minha preocupação é o seguinte: se eu alegar isso aqui também como tese de defesa, esse vício do cartório, ao meu ver, ele seria benéfico ou talvez até prejudicial para a minha cliente? Porque, sei lá, se o juiz vai dizer assim, não, se houve um vício lá atrás, esse vício acompanha o imóvel, portanto, teria razão a requerente na ação reivindicatória. Por isso, hoje, a estratégia mais sensata, né, a melhor estratégia hoje para ajudar a sua cliente, doutora, seria o quê? Seria uma ação de usucapião. Por que usucapião? Porque forma originária de propriedade e a doutora consegue usar a blindagem da súmula 237 do Supremo. Ou seja, daria para fazer usufruir do usucapião para se defender contra a reivindicatória, pedindo a suspensão da reivindicatória até que seja julgado o usucapião, e seria interessante para regularizar o imóvel, porque REURB não vai conseguir usar. Quando tem problema de metragem assim, de matrícula, sobreposição, não vai dar para fazer REURB. O usucapião extrajudicial, imagina, né? O cartório não vai se negar diante de um tema polêmico ou com emissão de litígio ou litigioso, já é até litigioso. Então teria que ser feito o quê? Um usucapião e abrir um tópico nesse usucapião e trazer mais um dos motivos para o usucapião, que é o vício registral. Esse usucapião vai ter a função de sanar esse vício registral, entendeu? Mas eu entrar com essa ação de usucapião agora, nesse momento, inclusive eu ainda estou preparando a defesa nessa reivindicatória, seria Não, eu sei que passa na nossa cabeça, né? Ah, mas se eu distribuir a ação de usucapião após a reivindicatória, a posse não é mais mansa pacífica. Não porque hoje o entendimento doutrinário, qual que é? E correto, né? Já de 10 anos para cá. A posse só deixa de ser mansa e pacífica quando existe uma ação petitória, reintegração de reivindicatória, emissão na posse, ação de resgate julgada, transitada julgada, e a mesma coisa acontece com os possessórios. Reintegração de posse, manutenção e interdito. Então, teria que ter ou petitório ou possessória com o transjulgado. O fator dela ter distribuição, citação, prazo para defesa, está em andamento, não ocorreu o transjulgado. Então, a posse continua sendo mansa e pacífica. E por isso a preocupação da doutora distribuir o quanto antes. Porque se ocorre o transjulgado, tudo bem que tem recurso, tem muito chão aí. Mas aí sim atrapalharia o usucapião. Agora, nesse momento, não. A doutora distribuindo nesse momento, a doutora consegue fazer o quê? Consegue usar como matéria de defesa dentro da contestação da ação reivindicatória, consegue usar também para conseguir a averbação premonitória, talvez faça a averbação nas duas matrículas que existe um usucapião em andamento em relação a esse imóvel, e consegue ganhar o usucapião e usar para se defender, né? Então, seria bem interessante fazer a distribuição do usucapião, viu, doutora? E uma dica que eu dou, porque eu quero que estou bem, com muita propriedade no assunto, eu sei que o usucapião não é fácil, porque o cliente vai mandar documento, depois ele manda mais, manda documento errado. Eu falo que a gente demora muito para analisar, para escanear, às vezes até o cliente escaneia e manda para nós, mas eu faria o quê? Eu faria a distribuição do usucapião e faria o pedido de prazo suplementar para juntar documentos. Por quê? Como eu preciso distribuir esse usucapião quanto antes, eu faria a distribuição desse usucapião e faria o pedido da juntada de documentos. Posteriormente, eu pediria pelo menos 30 dias para juntar esses documentos, viu, doutor? Mesmo porque o fórum vai entrar em recesso, né? Vai entrar em recesso agora dia 20, volta dia 20 do ano que vem, janeiro. Então eu faria uma petição de usucapião, eu até ajudo a doutora, se a doutora quiser, a gente faz um croquis juntos agora, tem que fazer isso, estamos aqui para isso, para te ajudar. Eu faria, e a doutora faria a distribuição, pedindo prazo suplementar, e o ano que vem, voltando ao recesso, com calma, né? A doutora teria mais que 30 dias, a doutora juntaria os documentos, faria uma petição de juntada, mas pelo menos já distribuiria para poder usufruir desse usucapião, se possível, ainda na contestação. Se não for possível, tudo bem. Já uma linha de defesa também numa réplica, não tem problema. Mas, se possível, até numa contestação. Entendeu? O que é que eu tinha pensado? Que aí eu vou externar qual seria a minha estratégia. Primeiro, o seguinte, a ação, ela foi distribuída, a reivindicatória, ela foi distribuída na Justiça Estadual e veio uma petição da União dizendo que tem interesse porque tem área de marinha envolvendo o litígio. Ah, área de Laudênio? E aí foi distribuída, né, o processo foi remetido para a 13ª Vara Federal de Alagoas. Ah, tá. Eu confesso que eu não sei
se eu vou conseguir manter lá. Eu preferiria 1000 vezes manter lá, na vara federal, porque eu acredito, é até chato falar isso, mas assim, digamos que é melhor de trabalhar na Justiça Federal do que na Justiça Mas é verdade, né? Não, a gente está aqui, você ganha mais com o professor, você ganha um amigo, é verdade, não tem como comparar, né? A Justiça Federal, ela até para você ir no fórum, né, a gente tem um atendimento melhor, claro que não tem exceção, tem muita gente que trabalha muito bem na Justiça Estadual também, mas com certeza, mas a doutora não vai conseguir não, doutora, sabe por quê? Porque o fator da União ter interesse na ação, se ela não faz parte dos polos, nem ativo nem passivo, e não provar isso, a gente não consegue levar esse processo para a Justiça Federal. Então, dificilmente isso vai acontecer, hein? Ainda mais o judiciário do jeito que está hoje, né? Todo mundo quer se livrar do processo, não, é sua competência. Eles não brigam mais para julgar, eles brigam para não julgar, né? Acho difícil, hein? Acho difícil a doutora conseguir manter na Justiça Federal. Na verdade, é caso de Justiça Estadual. Por quê? Porque nós não temos a união no polo, né? A união, para poder fazer junção, conexão, para que o julgado seja na Justiça Federal, teria que fazer parte do polo, né? E o laudêmio, né? O laudêmio não traria esse direito, né? Vamos dizer assim, né? Entendi. Agora, que eu orientaria a doutora a fazer uso capião, eu orientaria. Faz uso capião, nem que for uma forma mais simples, para poder fazer a distribuição quanto antes, se conseguisse até antes do recesso, e pediria, em preliminar, antes dos fatos, prazo suplementar de 30 dias. O juiz tem que aceitar, o juiz vai aceitar. E aí a doutora faria a juntada, né? Com mais calma, desses documentos, porque precisa de tempo, né? A gente sabe que precisa de tempo, precisa selecionar, precisa escanear alguns, é difícil, né? É complicado. Mas eu faria isso posteriormente, por quê? Para ganhar tempo e, se possível, já usaria os capião na matéria de defesa. O prazo da contestação, ainda nós temos prazo? Já está correndo? Tá, mas a gente tem prazo suficiente. Vai pegar o recesso? Não, né, doutora? Ainda tem que fazer esse ano. Vai pegar o recesso. Vai, que bom, que bom. Vai. Que gostoso, oh, coisa boa, hein? Na verdade, até ontem eu fui falar com a sua secretária e ela, não, doutora, ele não tem vaga, só em janeiro. Moça, conversa com ele, por favor, porque é urgente. Eu sei. E ela, olha, mas não tem agenda. Moça, por favor. Porque, de fato, é um assunto que está me incomodando. Eu queria realmente fechar. E foi bom, viu, doutora? Foi bom de conversar, porque você vê, se a doutora segura esse uso capião, perde a força dele, né? Perde a força dele. O judiciário já é ruim hoje em dia, né? Tem muito juiz desatualizado, juíza complicado. Poxa, perderia a força. Que judiação, né? Que judiação. Ou seja, faz o quanto antes para a gente poder aproveitar a súmula 237, o uso capião com matéria de defesa, né? Ele poderá ser arguido em matéria de defesa. E com certeza é a melhor estratégia, viu, doutora? Porque a posse dela é boa, né? A posse dela é muito boa. Ela tem uma posse maravilhosa. Poderia nessa preliminar trabalhar, não sei se é o caso dela, né? Poder aquisitivo dela, mas justiça gratuita. Ela é uma cliente de idade, idosa? Idosa. Então daria para trabalhar prioridade processual, né? Daria para trabalhar essas questões, né? Então isso ajudaria bastante. Pois é, a minha tentativa, doutor, era, na verdade eu não tinha me atentado realmente para essa questão do uso capião. E esse uso capião, uma dica também, viu, doutora? A doutora pode até trabalhar com um título, uso capião de vício registral. Ele é doutrinário e jurisprudencial. No meu livro, se eu não me engano, o uso capião, eu já menciono ele, essa última edição eu já menciono. A doutora tem a possibilidade de trabalhar com um título, a ação declaratória de uso capião de vício registral, ou a ação de uso capião extraordinária, né, a ação declaratória judicial de uso capião extraordinária, e usar a tese dentro da extraordinária. Tanto faz, o efeito é o mesmo, viu? Esse uso capião com vício registral seria essa alegação justamente de saírem duas matrículas oriundas de uma única transcrição, não é isso? Tem que falar que provavelmente ocorreu algum imbróglio no passado, difícil detectar. Então, além da função natural do uso capião de regularizar o imóvel, ele tem uma função ainda mais importante, que é regularizar e sanar um vício registral, causando paz na sociedade. Então dá para trabalhar nesse sentido. E a doutora trabalha, que ela tem a posse, mas pacífica, nos nome, posse exclusiva, gestão exclusiva. E aí acho que um pulo do gato seria também pedir a averbação premonitória nas matrículas, porque isso, quer queira, quer não queira, calma, né? Ela fica mais calma, né? A averbação premonitória nós pedimos para que o juiz da ação do uso capião espécie um ofício e envie para o cartório para fazer constar nas matrículas a publicidade. Isso demonstra o quê? Boa fé, economia processual.
É uma averbação, não é um registro, não é a decisão definitiva. É só para fazer constar que existe esse usucapião em andamento. Pois é, inclusive, essa outra área da minha cliente, né, que ela acabou agora querendo invadir, digamos assim. Recentemente eu protocolei o pedido de regularização perante a Secretaria do Patrimônio da União, porque esse imóvel, ele é de Marinha, mas ainda não está regularizado, ele não tem registro patrimonial, né, o imobiliário, o RIP, o famoso RIP. E aí eu solicitei uma ação demarcatória junto à SPU e averbei na matrícula desse imóvel. Foi excelente, porque ela alega justamente que o imóvel dela está dentro desse imóvel da minha cliente, né? O que não tem nada a ver com o que ela vendeu para ela, através da cessão. O averbar na matrícula é tão importante que às vezes a gente consegue, através do usucapião, evitar o leilão, né? Evitar o leilão, evitar a arrematação. Eu tive um caso esse ano aqui, foi de uma cantora. O que aconteceu? Eu fiz o usucapião e pedi para averbar. O juiz concedeu, averbou na matrícula do imóvel, só que o imóvel estava ainda a leilão. A hora que foi a leilão, os arrematantes, prováveis arrematantes, a hora que viram a averbação do usucapião em andamento, fugiram. Ou seja, ninguém deu o lance. Então, é interessante isso, essa averbação, né? Ela gera publicidade, né? Entendi. Mas eu faria, viu, doutora? Eu faria essa distribuição do usucapião com prazo suplementar. Como a doutora tem prazo, nossa senhora, o ano que vem faz a juntada com calma dos documentos que ela mandar, que a doutora entender necessário, que separar, e faz na defesa, faz um tópico mencionando o usucapião em matéria de defesa. Usa a súmula 237, já fala que o usucapião já está distribuído. Perfeito. Inclusive, a averbação premonitória e o pedido de prazo suplementar, a doutora já usa que está sendo feito em virtude do risco, né, de iminência de invasão, de perder a posse do imóvel. Uma história mal contada. Né? Bem mal contada. Bem mal contada. Nossa, que história estranha. Não, e a compra do primeiro imóvel da minha cliente foi dia 13 de janeiro de 92. E a cessão de igrejas hereditárias foi dia 3 de abril de 1992. Exatamente isso. Ele comprou a primeira área, queria aumentar a área. Ah lá. E aí foi feita a cessão e agora ela está reivindicando um pedaço do tamanho do mundo do terreno da minha cliente. Não, e a posse dela, você vê, a gente não precisa trabalhar com soma de posse, nós não precisamos trabalhar com posse complementar, porque a posse dela por si só é notória, né? Ou seja, é um usucapião, inclusive, doutora, a hora que a doutora for fazer, se a doutora quiser marcar uma mentoria, a plataforma permite eu digitar, a doutora digitar, e a gente vai vendo o que o outro está fazendo, é muito legal. Por quê? Porque é uma peça que precisa ter o pré-questionamento, né, em preliminar. Pré-questionamento, a posse é notória desde 1992, ou seja, deixar bem claro isso, né, essa posse notória, evidente. Por quê? Se ela perder a ação, é uma afronta à Constituição Federal, dignidade da pessoa humana, princípio da função social da propriedade, e uma afronta também, né, à lei federal, que é o Código Civil. Então, seria perfeito alegar pré-questionar, porque a doutora consegue em pré-questionamento já se preparar para recurso especial extraordinário, se precisar. Outra dica que eu dou também é o tipo de ação que o ideal é pedir uma audiência. O agendamento de uma audiência de instrução e julgamento faz toda a diferença. Ela já é idosa, ela é muito tempo de posse, queira ou não queira, deixa de ser um número e passa a ser uma pessoa ali na frente do juiz da juíza. E se o juiz ou juíza não marcar essa audiência, que é comum no usucapião, que não é tão comum ter audiência, pronto, a doutora já tem a tese do cerceamento de defesa também, né? Entendi. Tem uma outra coisa que eu até anotei para falar com o senhor também, é que é o seguinte, quando a minha cliente procurou ela para ensinar, para iniciar o processo de regularização e tal, ela mandou o topógrafo dela, a autora, tá? Tá. Ir lá no imóvel da minha cliente e fazer o levantamento topográfico. Isso foi em 2012. Eu não sei se o senhor entendeu. Nossa, ela pegou e pediu para entrar no imóvel da sua cliente e fazer o levantamento topográfico, mas com a autorização dela, né? Mas esse levantamento foi para o sítio São Bernardino, que ela vendeu para minha cliente. Ah, tá. Tá? Elas conversando, Áurea, eu quero começar a regularizar lá no imóvel. Aí ela disse, eu tenho um topógrafo bom, da minha confiança, que eu posso mandar ele lá fazer o levantamento para você.
E aí ele fez o levantamento de 6 hectares do imóvel, isso foi em 2012. 2012. Ele fez o levantamento topográfico, dizendo que o imóvel tinha 6 hectares, colocou os limites, confrontações, tudo direitinho. Quando era agora, 2022, que a Áurea ajuizou a reivindicatória contra a minha cliente, o mesmo topógrafo fez uma nova planta, que é essa planta que fala que ela tem esses 50 metros de praia, enfim. Muito confuso, assim, porque o mesmo topógrafo que fez a planta em 2012 foi o que ela utilizou para fazer essa planta recente, em que ela desconstitui totalmente o que ele tinha feito lá em 2012. Nossa. E você vê, eu vou fazer agora advogado do diabo, né? Vamos dizer que eu e a doutora estivéssemos do outro lado. O nosso lado, qual que é a tese perfeita? É a única tese que a gente tem chance de se livrar desse imbróglio. É a tese correta, né? Fazer uso capião o quanto antes, foi citado, não tirou a posse mais pacífica. Pode ser que eles aleguem isso, mas é uma alegação infrutífera, não é real. A posse continua sendo manso pacífica. Eles estão discutindo, até então ninguém tem razão. Mas tem que fazer isso, ou seja, o uso capião tem que fazer, usar isso na contestação e pedir que a ação seja suspensa até que seja julgada a ação do uso capião. Então, essa é a nossa tese. Agora vamos juntos fazer o advogado do diabo. O que eles poderiam fazer? Eles poderiam fazer uma ação de arbitramento de aluguel. Eles poderiam alegar, né, que existe exclusividade por parte dela, da posse, então ela tem que pagar aluguel ao proprietário. Isso se assemelha ao caso do herdeiro, né? Um herdeiro tem a posse exclusiva, o outro vai e cobra aluguel. Eles têm registro, alegam que tem registro, eles iam cobrar aluguel dela, judicial, de forma compulsória. Então, ou seja, o outro lado também não está sabendo conduzir, melhor para nós, né? Porque não era só ação de reivindicatória. Poderia corretamente distribuir por fora uma ação de arbitramento de aluguel, entendeu, doutora? Então, hoje, o que a gente tem que fazer para evitar até esse arbitramento de aluguel? Tem que distribuir o quanto antes a ação de uso capião. Por isso, antes dos fatos, a gente pede prazo suplementar de 30 dias. Caiu no recesso, a gente ganha tempo para poder juntar esses documentos, né? Tá, então eu tenho que distribuir primeiro a uso capião para usar ela como tese de defesa também na minha contestação, né? Porque eu estou com prazo na verdade, nós vamos usar ela na contestação para pedir a suspensão dessa ação reivindicatória até que seja julgado o uso capião. E além disso, se cair a ficha do outro lado que pode fazer uma ação de arbitramento de aluguel, a gente consegue se defender também. Nós já temos a tese pronta, né? Caso complexo, parabéns, doutora. Esse é um caso interessante, queima a cabeça, mas ele tem várias saídas diferentes para o lado que a gente esteja, né? Mas para o nosso lado aqui, tem que ser esse, não tem outra saída melhor que essa, não. Pois é, a comarca onde esse uso capião vai tramitar, eu conheço, praticamente só estou atuando lá, porque é do interior também, que já está abarrotada de processos assim, semelhantes. Nossa, isso vai ser... mas briga, né? Briga, é complicado. Por isso, quando você vê, a posse dela é tão boa, que no mercado de posse, existe um mercado de posse, né? Hoje uma posse de 10 anos, ela chega a 70% do valor de mercado. Por que as pessoas compram posse, os investidores? Porque eles sabem que dá para usar a tese de soma de posse. Eu faço o uso capião no meu nome com um dia de posse, porque eu comprei uma posse dela que tem 10, 20, 30 anos, né? E é um ótimo negócio, porque quando eu compro a posse, eu posso vender a posse para outro, ou posso fazer o uso capião, regularizar e vender regularizado. Então, é um negócio muito lucrativo. E a posse que ela tem, hoje tem um valor de mercado. A posse, em regra, vale 50% de valor de mercado. A posse dela é tão boa que vale 70%, 75%, 80% de valor de mercado. Então, ela tem que aproveitar essa posse boa que ela tem, né? Ela poderia já ter feito os capião lá no passado. A doutora pode até falar isso para ela. A senhora poderia ter feito os capião no passado, provavelmente esse imóvel já estava no seu nome. Foi acontecer todo esse imbróglio para poder fazer, né? Entendi. Pois é, eu não tinha me passado pela cabeça entrar com os capião. Eu ia realmente esperar finalizar essa ação e... Não, porque a reivindicatória é uma ação pesada, né? É uma ação pesada porque nós temos súmula, né? A súmula 487, que diz o quê? Que uma discussão de posse prevalece a propriedade. Se a gente não aproveita essa posse para levar... luta, né? Se a gente não leva para o lado que a gente tem vantagem, a gente vai perder. Então, o uso capião é a única forma que a gente tem de suspender e conseguir inibir tanto o arbitramento de aluguel quanto a reivindicatória, né? Pois é.
E se prepara, avisa ela que pode chegar uma ação de arbitramento de aluguel, hein, doutora? Acho que não. É. A outra parte ela tá jogando. Aqui é o se colar, colou. Ah, Os tá. advogados também não são tão antenados não na área, não. Então melhor É ainda. tanto que na contra-notificação, ela fala bem assim, que ela supõe que parte do imóvel está dentro da área da minha cliente. Ela supõe, Então, nossa assim, senhora. ela supõe. Então, assim, numa reivindicatória, Não pode supor nada, né? Pelo amor de Deus. pode Meu supor Deus. nada. Supor. Ai, meu Então, Deus. assim, ela supõe que a área está dentro da área da minha cliente. Como assim uma reivindicatória? Não. Você está supondo que a área é ali. Não tem lógica, né? Ou seja, deu um tiro no pé aí, né? A sorte do lado de lá que tem a matrícula, provavelmente tem a matrícula, mas essas alegações por si só acabam mostrando fragilidade, né? Pois é, tem a matrícula, existe a matrícula. Nossa. Embora eu acho que foi erro, não sei se má fé, não sei. Mas de uma transcrição, é isso que está assim, na minha cabeça, que eu não consegui nem dormir pensando. Como é que de uma transcrição saem 2 matrículas? Não pode, tá estranho isso. O cartório, ele pode abrir uma matrícula quando a transcrição ela e sempre foi, sempre será, né? Precária de informações. Tanto é que não aparecia RG, CPF, era um absurdo, a quantidade de pessoas era muito menor, mas o cartório não faz isso por si só, é muito difícil um cartório, vou acabar com as transcrições do cartório, não compensa, o cartório vai correr atrás do que dá lucro para o cartório, né? Os emolumentos. Então isso acaba acontecendo naturalmente quando alguém pede, né? Ocorre uma transação imobiliária, né? Até porque no mesmo dia que foi abertura de matrícula, no mesmo dia, abertura de matrícula, escritura de compra e venda e registro, no mesmo dia. Mesmo dia. No mesmo dia. Meu Deus. Mas eu ainda insisto, eu acho que eu estou sendo repetitiva, mas eu ainda insisto. Imagina. Jamais. Para que houvesse a abertura de matrícula, tá? Desse imóvel, o cartório não tinha que pelo menos saber o tamanho real da área através de algum documento? Na verdade, o cartório, o oficial de cartório, seja ele, seja ela, eles nunca querem assumir um problema, uma discussão, porque tem a ação de nulidade, declaratória de nulidade, e pode respaldar em perdas e danos. Nós sabemos que a jurisprudência cobra perdas e danos do Poder Judiciário, porque cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Então, quem paga a indenização normalmente não é o cartório, né? É o poder público. Então, isso eu acho errado também, né? Porque tem muito oficial que faz coisa errada com base nisso. Mas, em regra, o cartório não faz isso, não. Qualquer situação que o cartório tenha dúvida, ele não abre uma matrícula. Ainda mais se não for a pedido. Muito menos de ofício, porque ele não quer assumir essa responsabilidade. Algo estranho. Tá com um cara, às vezes nem corrupção, mas amigo do amigo, sabe? Ah, fulano tem amizade no cartório, alguma coisa assim. Tá estranho isso. Agora, o que a doutora tem que fazer? É o uso campeão que vai... Isso nos ajudaria, de alguma forma, na defesa? Ah, se a gente conseguisse comprovar isso, né? Amigo de Instagram, hoje Instagram, Facebook, mais Instagram, né? Você consegue descobrir que são amigos, né? E aí traria evidências, né? A antiga delegatária já é falecida. Quem fez isso já morreu. Já morreu? Às vezes são amigos dos netos, dos sobrinhos, dos filhos, vai saber. Tá estranho. Mas, independente dessa situação estranha, que a gente sabe que tem algo estranho no ar, a gente não sabe o que, a única tese que a doutora tem segura para poder se livrar dessa situação, não que seja uma causa ganha, mas é uma tese segura, é de fato distribuir o uso campeão e usar isso na contestação, usar isso para se defender, usar isso para pedir a suspensão da reivindicatória. E lembrando também, doutora, que essa ação de uso campeão que a doutora vai fazer é uma ação que tem que ser o quê? Declaratória, então ela não tem réu, viu? Ela não tem réu. É uma ação, por isso o nome dessa ação vai ficar o quê? Ação declaratória, judicial de uso campeão, extraordinária social. Ou ação declaratória, judicial de uso campeão por vício registral, pode ser também. Eu prefiro trabalhar com ela extraordinária, porque você pega um juiz que não é tão estudioso do assunto, ele não vai entender, né? Então, infelizmente não vai entender. Então, eu trabalharia com a extraordinária normal e dentro da extraordinária eu usaria a tese do vício registral.
Tem trabalho pela frente. Vou começar a queimar aqui o juízo. Queima o juízo e eu estou à disposição. Se quiser, pode marcar mentoria ou pode mandar para o WhatsApp do escritório. A Camila me avisa, eu olho também e dou a posição. Porque a doutora sentir a vontade e sentir melhor, tá? Tá bom, então. Combinado. Doutora, se a gente não se falar, Feliz Natal, viu? Muita paz, saúde, amor, feliz ano novo. Vai ser um ano bom, se Deus quiser. Tá bom? Ganhei um amigo aqui. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.